Lázaro está na mesa, sentado. Lázaro foi aquele que Jesus ressuscitou. Aquele que Marta e Maria choravam pela sua morte. Então no coração dela não tem preço o que Jesus fez. Não há como pagar. Eu posso dar o que eu tenho mais de mais precioso para Ele. Amados, o que o Senhor fez na sua vida? Tem preço? Você pode dizer, valeu tanto? Não. O que nós recebemos do Senhor não tem preço. Então tudo aquilo que nós vamos entregar ao Senhor, tudo aquilo que nós damos ao Senhor, a gente não tem que olhar como valor monetário. Ah, vale tantos reais. Não, qual é a motivação? Por que eu entrego isso para o Senhor? Não é o valor em si. A gente vê que Judas dá um valor à oferta. Ele fala, isso custa 300 denários. Na época seria quase um ano inteiro de um trabalhador da época. O que ela entregou ao Senhor. Por que não pegou esse dinheiro e deu aos pobres? Amados, ainda hoje a gente ouve isso. Por que não pega o dinheiro que vai para a igreja e vai lá e ajuda um pobre? Por que os crentes não pegam esse dinheiro que estão dando lá na igreja e vão lá e ajudam os pobres? Será que a motivação de quem critica a oferta é a ajuda aos pobres? A Bíblia mostra que não. Diz que Judas falava isso por quê? Por causa da avareza do coração dele. Porque ele não tinha coragem de dar nada para o Senhor. Na verdade ele era pior ainda, ele roubava. Diz que ele roubava da bolsa. Aquilo que os discípulos ganhavam como oferta para o seu sustento, ele vai lá e tirava uma parte para ele. Tanto que a gente vai ver que vai acontecer com Judas, por causa da avareza dele, ele vai lá e ele vai entregar ao Senhor por aquelas moedas de prata. Amados, qual é a nossa motivação em ofertar? Não escute aquele que critica. Escuta aquilo que o Espírito fala no seu coração. Não há preço, não há valor para aquilo que nós ofertamos ao Senhor. E o perfume se alastrou pela casa. Jesus fala no final que aquilo que ela fez ficaria registrado para a sua memória. Que muitas pessoas ouviriam daquilo que ela tinha feito. E ainda nós, depois de muitos e muitos anos que essa mulher partiu para o Senhor, nós continuamos falando da história dela. Porque, amados, aquilo que a gente fala para o Senhor se alastra. Aquilo que a gente entrega para o Senhor, ele se alastra. Ele alcança lugares onde a gente nunca imaginou que alcançaria. Ele vai. A sua oferta, o seu dízimo vai aos 4 cantos da terra, amados. Você não sabe, você não tem nem ideia de aonde vai. Um dia a gente vai chegar no céu, eu acredito que Deus vai nos mostrar aquilo que as nossas obras aqui para o Senhor alcançaram. Mas enquanto isso, apenas creia, apenas entregue, coloque no seu coração aquilo que o Senhor tem colocado. Fale com o Senhor. Não é o homem que vai dizer o quanto que tem que ser dado. A gente não estipula valores de oferta. Entregue o seu dízimo, como nós ministramos há uns domingos atrás, que o dízimo ele é do Senhor já. Assim como todo o resto do nosso dinheiro é do Senhor, porque tudo é do Senhor. Então entregue aquilo que é a parte do Senhor e administre bem o restante que sobrou na sua mão. Glória a Deus. Então quem quiser ofertar ou dizimar nessa noite, tem o Ismael está aqui com o envelope, quem estiver fisicamente com dinheiro. Quem quiser fazer o Pix, transferência bancária, a gente tem aqui no telão. A gente também tem na igreja, também atrás tem os cartazinhos também com o QR Code da igreja. Você pode estar também transferindo também eletronicamente a sua oferta, o seu dízimo. Glória a Deus. Vamos colocar em pé. Aleluia. Outra forma de oferta também, amados, que a gente ajuda a igreja também é a questão do quilo. Traga também o seu quilo quando vier para o culto. Lembra do seu irmão, da sua irmã, que talvez não tenha o que você tem em casa. Não é o valor daquilo que você vai trazer, é o seu amor depositado no cesto. Glória a Deus. Aleluia, glória. Senhor, nós te louvamos, Senhor, por cada vida que o Senhor tem, Senhor, trazido a este lugar, Senhor. Por cada pessoa que o Senhor tem tocado no coração, Senhor, a estar ofertando, estar dizimando neste lugar, Senhor. Senhor, nós sabemos que nós não precisamos nem orar, Senhor, porque a tua palavra já diz que o Senhor derramará, o Senhor abrirá as janelas do céu e derramará bênçãos
bênção sem medida sobre aquele que dizima e sobre aquele que oferta. E nós queremos dizer nessa noite, Senhor, que nós cremos na Tua palavra, Senhor. Por isso, Senhor, nós profetizamos, Senhor, nesse momento, Senhor, portas abertas, Senhor, no emprego, Senhor, no sustento da Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Que aquilo que está trancado, Senhor, será liberado em nome de Jesus. Sim, Deus, haverá, Senhor, aumento de salário também, Senhor, mesmo em crise, Senhor, o Teu povo prosperará para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Glória a Ti, Senhor. Aleluia, Senhor. Bendito é Teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Não, acho que vocês estão com defeito. Glória a Deus. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor, digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia. Eu acho que dá para fazer melhor. Dá para fazer melhor. Papai está em casa. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Agora procura um crente aí, dá um sorriso para ele e diz assim: Jesus te ama muito. É isso. Agora procura outro crente e diz para ele: não fica com ciúmes não, que ele te ama também. Oh, glória. Glória a Deus, glória a Deus. Saúde a todos os visitantes que estão aqui nessa noite, amigos que estão aqui, pessoas que estão nos visitando. Na verdade, a maioria dos visitantes que estão hoje aqui são, na verdade, tudo prata da casa. Então, não tem muito visitante, né? Você é prata da casa. Meus amigos, beijo para vocês. Amo vocês. Gostaria que vocês aplaudissem Jesus na vida dos nossos visitantes. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Podem se sentar. Gostaria de chamar as crianças aqui. Vamos fazer uma bagunça, traz elas aqui em cima aqui. Vamos fazer um agito aqui. Eu sou o que não posso falar de criança no altar, porque quando eu era criança o que eu mais fazia era correr em cima do altar, sair de um lado para o outro. Mas também a varinha comia quando chegava em casa, né? Diz a minha esposa que eu apanhei pouco, mas como isso não é de Deus o que ela está falando, eu não levo em conta. Vamos orar pelas crianças. Mesmo sentado, estendam as mãos para cá. Chama o pastor Ronaldo aqui. O pastor Ronaldo ama as crianças também. E é uma criança grande, né? O Ronaldo é a criança mais velha que a gente tem aqui no ministério. Estenda as mãos para cá, por favor. O que houve? O que houve? Amiguinha. Aleluia. Amém. Deixa isso. Pai, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, pela tua bondade, pelo teu carinho. Está aqui, Senhor, uma geração que vai fazer a diferença, Senhor. E eu quero também declarar sobre os filhos, os netos dos meus irmãos que estão aqui nessa plataforma, que não faltará, eu gosto de dizer isso, irmãos, não faltará quem suba nessa plataforma. Você não entendeu, eu estou falando do seu filho e do seu neto. Não faltará em cima dessa plataforma alguém que traga uma palavra direcionada de Deus ao coração dos necessitados, ao coração dos oprimidos. Eu estou falando dos seus filhos e dos seus netos, irmãos. Não faltará sobre essa plataforma homens e mulheres cheios do teu Espírito Santo, movidos sempre com um pãozinho quentinhos do céu para entregar os nossos corações. Eu estou falando dos seus filhos e dos seus netos, irmão. Aleluia. Como diz o Valdomiro Santiago, isso é para glorificar a Deus de pé. Você não entendeu, eu estou profetizando sobre os seus filhos e sobre os seus netos. Se fosse em Guaíba, voava uma cadeira. Se fosse em Guaíba, voava uma cadeira na parede, irmão. É isso aí, vai lá. Aleluia, podem se sentar.
Queridos, rapidamente eu vou dar alguns avisos, fazer alguns comunicados. Primeiro, as mulheres ciumentas. Não, tem que abrir o verbo aqui. Os homens fizeram o encontro dos homens, as mulheres ficaram com ciúmes e vão fazer agora, dia 12, o encontro delas, né? Mas eu não quero gerar contenda. Mas o mocotó dos homens foi imbatível. Amém, irmãos? Só que foi feito por uma mulher. E ela derrubou a gente, né? Rapidinho, né? Mas então, sexta-feira agora terá um encontro das mulheres, vai ser uma bênção, né? Vai ser uma noite da pizza. Eu vou dar um jeito de experimentar uma dessas pizzas aí, né? Mas vai ser, com certeza vai ser uma bênção, ok? Preletora, pastora Kelly, é isso? Aleluia, imperdível, né? Imperdível. Até por sinal, quantos estão com saudades de ver a Kelly pregar aqui, né? Eu ia perguntar quantos estão com saudade de me ver pregar, já nem vou perguntar, porque já fiquei para trás aqui, né? Mas vale lembrar, irmãos, que momento legal, nós estamos com excelentes pregadores aqui, né? Pessoal, domingo passado, o William trouxe uma palavra aqui, irmãos, foi tremendo, hein? Deus tomou o varão de um jeito assim que foi tremendo. Então, Esther tem pregado aqui, né? Pastor Ronaldo, o Rony onde prega eu já nem quero pregar mais, porque, né? Não dá, para pregar depois do Rony não tem condições, não tem condições, né? Então eu já estou pensando em pendurar as chuteiras, não vou pregar mais, deixa só os outros pregar. Sabe o que é isso aí? Vou falar para vocês a verdade. Isso é carência. Carência. Você fica aí uma semana, duas fora da igreja, você fica carente, né? Mas vamos lá, deixa eu falar para vocês o que aconteceu durante a minha viagem. Estava no Mato Grosso, né? Foi maravilhoso, foi muito bom ter estado lá. Um povo maravilhoso. Fizemos até um casamento do irmão Fernando Charatel, né? Se converteu lá conosco, se batizou com a gente, e eu tive a oportunidade de casar ele também, né? E passa para frente, faz favor. Passa um pouquinho para frente aí, Jonas. E então foi algo assim maravilhoso. Mais um pouquinho. Vai indo, vai passando que eu vou te dizer onde você para. Aí, segura aí. Então nós tivemos lá no Mato Grosso agora. Ficamos uma semana lá, foi algo maravilhoso, né? Então o Cleomar tá aí. Cleomar foi na penúltima viagem, teve lá comigo também. Aqui é lá perto da casa da Marta, lá onde tu foi. Então nós adquirimos um terreno em Dourados, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, pode aplaudir o Senhor. Então o terreno é esse aqui. Ali é o nosso amigo do Rony, pastor Jefferson Generoso, a esposa Silvana. Nós viajamos com esse carrinho aí, ó. Foi muito boa a viagem. E passa mais uma foto. Essa é a frente do terreno. O terreno já veio assim para nós, fechado e com um portão. Esse é o terreno. São 600 metros quadrados. Uma área bem boa, fazer uma igreja bem bacana. Pode passar mais um pouquinho. Outra foto. Aí, ó, dá para ver, esses são os fundos do terreno. Essa altura eu acho que já deve estar limpo. Eles já iam limpar o terreno, tudo para começar a meter uma obra. Veio até um materialzinho aí. E esse terreno, para vocês terem uma ideia, a igreja de Dourados levantou alguns recursos, né, mas limitados ainda, que não chegava ao valor do terreno. Não chegamos nem na metade do valor do terreno. Preste atenção aqui, ouça o que eu vou dizer. Quem está ligadinho, quem está com Wi-Fi direto do céu, aí já vai pegar. E aí, o que aconteceu? Deus moveu o coração da chefe, né, ou como o gaúcho gosta de falar, da patroa de uma irmã da igreja, que falou para ela que a igreja estava querendo comprar um terreno. Comentou com ela e ela disse: quanto falta?
Aí falta tanto. Essa mulher recebeu uma indenização milionária e ela deu de oferta o restante do valor do terreno. Tem iniquitado. Tem iniquitado. Tem, irmão. Ou a gente crê ou não crê. Não dá pra ficar naquela, mas. Não. Jesus não operou milagres na terra dele, não foi porque faltou poder, foi crença, né? Foi fé. Onde tem incredulidade não avança. Onde tem fé o milagre ocorre. Amém? Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: Deus está te despertando a uma fé poderosa que rompe qualquer incredulidade e toda circunstância. Aleluia. Mas também tem bênção. Volta lá, Jonas. Volta lá. As primeiras fotos. Também aqui já é em Araranguá. Araranguá, também nós fizemos aquisição de um terreno. Aleluia. E o mistério Araranguá é o seguinte, ó, né? São quase 800 metros quadrados. Tá? E nós tínhamos olhado outros terrenos, né? O Rony esteve lá também. Tivemos olhando outros terrenos. E aí não estava, sabe quando tu não sente paz e tal? E aí eu tinha comentado ainda com o pastor Osnico e Samuel, disse assim, cara, o ideal seria um terreno mais próximo da avenida principal e um terreno de esquina. Até eles comentaram, disseram, mas aí o desafio é maior. Pois é, mas, né? Se Deus está no negócio, Deus pode arrumar para nós um terreno de esquina. Pois conseguimos um terreno de esquina, uma facilidade muito grande. Pastor Osni tem um conhecimento muito grande lá em Araranguá, porque ele também trabalha com imóveis. E aí ele conseguiu fazer a aquisição desse terreno direto com o proprietário. E nós já estamos com o terreno na mão, a 2 quadras da avenida principal e esse terrenão de esquina aí, ó. Aí. Aí. Passa mais foto aí. Tem mais foto ali, ó. Manda aí, Jonas. Aí, ó. Terreno de esquina, uma área bem bacana. Bairro bem bacana, né, Rony e Lília? Muito bacana aí, um bairro top. Muito show. Pode passar, Jonas. Acho que tem mais aí. Aí, ó. Tá? Eu não sei quanto é que vale esse prédio aqui, mas eu conheço quem é o dono disso aqui. Eu vou de novo, vou fazer que nem o Rony disse. Como é que é, Rony? Acho que não entenderam, como é que é? Acho que não entenderam. Vamos ver se vai voar a cadeira aí. Eu não sei quanto vale esse prédio aqui, mas eu conheço o dono dele. E o dono está aqui nessa noite, amém? Está aqui, basta crer. Se creres, verás a glória de Deus, amém? Aleluia, glória a Jesus. Bom, minha esposa, mais avisos? Não, isso aí, terça-feira culto, tem sido uma bênção, tem sido tremendo os cultos. Essa terça-feira que vão ter transferência de unção, derramamento do poder do Espírito Santo, milagres e maravilhas. Oh, manto aí, ó varão. Eita. Aí, ó. Eu já estou chamando todo mundo para vir aí. Terça da ativação. 18 horas, irmãos. A partir das 18 horas, a gente está aqui. É um momento de lazer, a gente brinca, joga sinuca, tem mesa de ping-pong, tem café, bate-papo, é bem legal, ok? Então quem puder vir, vem, que vai ser uma bênção. Se não puder vir para o café, que você vem direto do trabalho para o café, você pode vir depois, vem chegando que vai ser bênção de igual maneira, ok? Aleluia. Algumas pessoas me perguntaram, ai pastor, mesa de sinuca? Não te escandalize, irmão. Se jogarem a dinheiro ali, vão ter que dizimar aqui também. Não te preocupe.
Ah, é bom brincar na casa de Deus, né? Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: como é bom estar na casa de Deus. Aleluia. Queridos, é muito bom, é muito bom, é muito bom. E o meu desejo nessa noite é que o que Deus colocou no meu coração tenha também acesso ao seu coração. Que o que Deus tem instigado na minha vida possa também alcançar a sua vida e gerar frutos de mudança, de milagre e de transformação em nome de Jesus. Amém? O Espírito Santo tem a total liberdade de fluir nessa noite. Encontre aqui o ambiente perfeito para a manifestação da presença de Deus e da glória do Altíssimo. Bom, Salmos 37, versículo 1. Salmos 37, 1 e seguintes diz assim: se vocês quiserem sentar um pouquinho, vocês que sabem. Vocês querem ficar, pode ficar. Vocês querem sentar, podem sentar, não tem problema. Fiquem na liberdade. Tá? Salmo 37, 1 e seguintes diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Versículo 3: confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. É interessante quando a gente fala acerca de alimentos, e eu costumo dizer que o alimento é um assunto muito espiritual. Os gordinhos podem dizer isso, né? É um assunto espiritual, porque a gente tenta administrar e é difícil, né? Principalmente agora, nesse período de inverno, a gente come só coisa boa. Irmãos, como o gaúcho gosta de comer coisa boa, né? É carne, é canjica, é mandiocada, é esse que fizeram agora aí, como é que é? Mocotó, é feijoada, é só coisa forte, né, Zeca? E se você vai pegar desde Gênesis até o Apocalipse, tudo vai falar de alimento. No capítulo 1 de Gênesis fala que nada havia brotado ou crescido como alimento sem que houvesse ainda vida no homem. Você vai ver que o primeiro homicídio que houve na Bíblia teve a questão com o alimento. A queda do homem nada mais foi do que comer de um fruto, que era um alimento. A Bíblia fala também que Deus, Ele mandou preparar um tabernáculo para ele, mas lá dentro do tabernáculo ficava um pão que absorvia todo o incenso que era queimado ali, era o alimento. A Bíblia fala também acerca dos milagres de Jesus que envolviam alimentos, multiplicação dos pães e dos peixes. A Bíblia fala que o próprio Jesus se identifica como pão vivo que desceu dos céus. A Bíblia fala também em Apocalipse que Deus está preparando o quê? Uma ceia, que é um banquete com aqueles salvos que passarão a eternidade com Ele. Então o alimento está desde Gênesis até o Apocalipse, sempre fala acerca de alimentos, né? Agora, o interessante da questão do alimento é que o alimento define também a nossa saúde. Quando você conversa com os mais antigos, por exemplo, né? O que os mais antigos dizem? Qual é o discurso das pessoas que viveram lá atrás? Ah, na nossa época nós comia pão com banha e não dava nada. Não era assim? Quantos aqui já comeram pão com banha? Você vai denunciar a idade, irmão. Comia pão com banha e não dava nada, nossa, né? A gente tomava água da bica, puxava água do poço, tomava, a água era boa, era maravilhosa, né? O animalzinho era carneado, dividia entre as famílias, todo mundo comia, não tinha fiscalização da saúde, todo mundo comia e passava bem, e é verdade. Mas a gente não pode negar que a ciência também mostrou para nós que a alimentação saudável, que traz um equilíbrio, uma alimentação que é rica no que é essencial ou fundamental para a nossa vida, como proteínas, vitaminas e tudo mais, também garante
uma qualidade de vida bem melhor. E onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar no seguinte aspecto, irmãos. A Bíblia fala que a confiança em Deus, ela está ligada com a alimentação, e agora nós estamos tratando num teor espiritual, com a alimentação da verdade. A Bíblia está falando que nós devemos confiar em Deus e nos alimentar da verdade, ou sermos alimentados pela verdade. E aí está uma questão bem bacana para a gente conversar nessa noite, acerca do alimentar-se. Repita comigo: o que me alimenta é o que me sustenta. O que nos alimenta é o que nos sustenta, é o que nos mantém em pé. E eu quero usar um texto que está lá no Antigo Testamento, já que estamos no livro de Salmos. Vamos voltar alguns livros atrás e vamos conversar aqui acerca de 1 Samuel, capítulo 21, que é uma história bem simples de compreensão e que vai ajudar a gente a entender uma grande revelação que Deus quer semear no nosso coração nessa noite. Vocês estão prontos? Amém? Então vamos lá. Então veio Davi, 1 Samuel capítulo 21, versículo 1. Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque. E Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: por que vem só e ninguém contigo? E disse Davi ao sacerdote Aimeleque: o rei me encomendou um negócio e me disse: ninguém saiba deste negócio pelo qual eu te enviei, e o qual te ordenei. Quanto aos moços, apontei-lhes tal e tal lugar. Agora, pois que tens a mão, dá-me 5 pães na minha mão, ou o que se achar. Respondendo o sacerdote a Davi, disse: não tenho pão comum à mão, há porém pão sagrado, se ao menos os moços se abstiveram das mulheres. Respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: as mulheres, na verdade, se nos vedaram desde ontem e anteontem. Quando eu saí, os vasos dos moços eram santos, e de algum modo é pão comum, sendo que hoje santifica-se outro no vaso. Então o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão, senão os pães da proposição, que se tiraram de diante do Senhor, para se pôr ali pão quente no dia em que aquele se tirasse. Então, vamos entender essa história aqui. Vamos lá, deixa eu só fazer um pequeno pano de fundo. Davi tinha saído, estava correndo com medo da morte. Por quê? Porque o momento em que Davi e Jonatas, filho de Saul, fizeram uma aliança, isso incomodou demais a Saul. Saul ficou tão revoltado que decidiu matar Davi, jurou Davi a morte. Diz que haveria de matar Davi. Só que Davi não poderia ir para Ramá. Ramá era o lugar dos profetas. Ramá era o lugar onde Davi constantemente, de tempo em tempo, Davi voltava para Ramá para recarregar as suas baterias. Só que Davi não poderia voltar para Ramá, porque se ele fosse para Ramá, Saul descobriria e o mataria. E foi então que ele decidiu então ir para Nobe. E lá em Nobe ele se encontra com Aimeleque. Só que tem um detalhe nessa história interessante, que quando Davi chega em Nobe para falar com Aimeleque, Davi mente para Aimeleque. Davi diz que ele estava sozinho e que trouxe uma mensagem do rei, enfim. Ele veio manipulando a situação para garantir a sua vida e o seu sustento. Só que o momento em que ele se depara com Aimeleque, ele pede para que Aimeleque providencie algo para ele comer, providenciasse um alimento para ele. E aí então Aimeleque não tinha mais como esconder. Aí Davi então abre o jogo que ele tinha
levado junto a alguns dos seus fiéis escudeiros. E aí Aimeleque faz uma colocação e diz assim: olha, na verdade, eu tenho pão, porém o pão que eu tenho para servir é um pão sagrado, é o pão da proposição, é o pão que era destinado para o sumo sacerdote entrar lá no Santíssimo Lugar para atrair a glória de Deus. Era um pão sagrado, era o único alimento que ele tinha. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ele assim: o único alimento que tinha para sustentar aqueles homens era o pão sagrado. Agora olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: só um detalhe, não era qualquer um que podia comer. Porque o pão comum, que era o pão normal, o pão, como nós no Rio Grande do Sul chamamos aqui o cacetinho, o pão sovado, o pão fatiado, seja lá quantos tipos de pães tem, mas todos eles são pães normais. Esse não tinha, só tinha o pão sagrado. Então eles precisavam ser alimentados. E o momento em que descobre que só tem o pão sagrado, Aimeleque pergunta para ele assim: mas os teus moços, os teus fiéis escudeiros, estão guardados, estão privados das mulheres, não tiveram contato com as mulheres, não tiveram nenhum outro tipo de contato que pudesse impedi-los de comer o pão sagrado? Aí Davi diz que não, ontem nenhuma mulher quis nada com eles. Em outras palavras, o que Aimeleque estava dizendo era que eles estão habilitados a se alimentar do que é sagrado. Eles estão com a vida em dia, eles estão em santidade, eles estão puros, íntegros para comer o que a casa oferece. Foi exatamente isso que ele perguntou. E é interessante, irmãos, porque quando a Bíblia fala, confia no Senhor, e fala de ser alimentado pela verdade, ou ser alimentado pela palavra de Deus, nós não estamos falando aqui ser alimentado de qualquer coisa que vem de Deus. Até porque nem tudo que tem o nome de Deus vem de Deus. Mas a Bíblia diz: confia no Senhor e seja alimentado pela verdade de Deus. Que verdade é essa? A verdade santa, a santa palavra de Deus. Aleluia! Opa, a gente está começando a entender aqui. Então não havia, não havia imitação de pão lá. Havia o pão sagrado e havia o pão comum. E hoje eu vejo a mesma coisa. Não vejo nada diferente. Hoje tem o pão comum e tem o pão sagrado. Hoje tem o pão profano e o pão sacro. Hoje tem o pão que é do céu e existe o pão que é da terra. Então continua sendo a mesma coisa. A questão que pode fazer a diferença é do que nós temos nos alimentado: do pão comum ou do pão sagrado, do pão do mundo ou do pão do céu, do pão profano ou do pão sacro. Irmãos, uma coisa interessante que nós deveríamos prestar atenção quando Jesus fala acerca das coisas futuras, lá na galeria de Mateus 24, se não me falha a memória, quando os discípulos questionam acerca dos sinais, de como seria a vinda do Filho de Deus e como aconteceria essa mudança, essa finaleira do mundo, onde ele falou que o amor de muitos e não de poucos se esfriaria. O primeiro sinal que Jesus coloca, e é um alerta que ele faz, ele diz assim: vede que ninguém vos engane. Ele começa falando isso. Ele não diz que vão ter terremotos, que haverá traição, irmão contra irmão, ódio, rancor, homicídios, pestes na terra. Não, ele começa dizendo: vede que ninguém vos engane. Então,
Na verdade, o pão sagrado, para ele convencer Ronaldo que ele é sagrado, ele precisa ser a imitação daquilo que ele não é. E para ser a imitação de algo que não é, ele precisa ter características. Eu tive agora em Pedro Juan Cabaleiro, quando eu vou para Dourados, Mato Grosso, né? O Cleomar esteve lá comigo também, né? Não sei se alguém esteve em Dourados junto comigo, fora o Cleomar. Sim, o Maurício, a Tanise, quem mais? A pastora, né? Tiveram lá no Paraguai também, né? Gastaram, deixaram bastante dinheiro lá. É interessante, por exemplo, no Paraguai, vamos lá, né? Você encontra um relógio, esses smart aí, esses relógios tipo que o Luiz e a Letícia gostam, né? Esses relógios tecnológicos, que é aqueles relógios que tem e-mail, relógio que mostra até a lua. Você bota aqui e aparece a lua, sinais de OVNIs dos céus vêm. É uma loucura esses relógios. Sério, irmãos, é um computador no pulso, no punho, né? Não é? É assim, eu estou dando risada porque eu não entendo nada dessas tecnologias. Mas o que acontece? Você chega lá no Paraguai, o que eles estão vendendo? Esses relógios. Mas quanto é que custa um relógio desse? Quanto é que custa um relógio desse? Vamos ver. Quanto é que custa, Gabriel? Uns R$1.000. Será? Quanto é que custa esse relógio aí? Quanto? R$6.000? Ih, agora já deu confusão aqui. Tá, entre 6 e 1.000, vamos ficar em 3, pode ser? Tá, R$3.000. Você chega lá no Paraguai, você encontra esse relógio aí, os caras estão vendendo por R$100. E eles mostram para você. Eles mostram, tá aqui, ó, e-mail, tudo direitinho, pá. Mas R$100. Irmãos, vamos dizer que custasse 2.000 um legítimo. De 2.000 para 100 sobra 1.900. É uma diferença muito grande. Só que a diferença não é no valor, a diferença está no produto. Por quê? Porque você bota os dois, eles são bem parecidinhos. E se você botar no punho, quem olha acha que é um smartwatch, né? É um relógio top, maravilhoso, que o cara tem dinheiro. Não, ele foi no Paraguai e pagou R$100. Só que ele engana. Por quê? Porque para ele parecer os R$3.000, ele precisa carregar características dos R$3.000, mesmo custando 100. O pão sagrado não é diferente. O pão sagrado tem as características dele, que eleva a Deus. O pão sagrado, ele tinha que ficar no santíssimo lugar, onde o incenso era queimado, e a fumaça do incenso penetrava naquele pão, deixando o gosto do incenso. Por quê, pastor? Porque Deus queria assim. Mas aí tem o pão sagrado, que daí o pão comum. Pão comum não, pão comum só pega a fumaça da lenha que é feito. E hoje nós vivemos dias em que o pão comum está recebendo uma capinha de pão sagrado. Só que tem um detalhe mais profundo nessa história. Qual é, pastor? O detalhe é o seguinte, ó. Quem come o pão sagrado vai sentir o gosto daquele que recebe a adoração do pão sagrado, porque ele conhece o Deus do pão sagrado. Quem não conhece, não tem intimidade com o Deus do pão sagrado, vai comer o pão comum, vai se alimentar do pão comum e vai achar que é sagrado. Então, meu irmão, muito cuidado com aquilo que você recebe com o finalzinho dizendo que é de Deus. Porque nem sempre o pão que você está comendo pode ser realmente de Deus.
Nós vivemos um tempo onde você pega um celular na mão e você coloca lá no YouTube, pregação sobre fé. Bum, bota lá. Aí vem, caminhão de pregação sobre fé. E aí você ouve aquela pregação e você fica embasbacado. Quanta sabedoria, meu Deus, que maravilha, que coisa tremenda isso, que coisa maravilhosa, que joia, é muito bênção, é Deus purinho, é Jeová purinho. Irmão, você está comendo um pão. Mas a pergunta é, qual é o discernimento que você tem para saber se esse pão é sagrado ou não é? Os irmãos da Bereia nos ensinaram isso. O que os irmãos da Bereia nos ensinaram? O que os bereianos nos ensinaram? Os bereianos nos ensinaram a ouvir a pregação, o ensino da palavra, e chegar em casa e ir lá conferir. Vamos ver se isso aqui está certo ou não está. Isso é o que os bereianos faziam. Isso é o que nós deveríamos fazer. Você deveria fazer isso hoje à noite. Amanhã de manhã, no seu alimento matinal. Aqueles que lêem a Bíblia de manhã, né? Embora eu sei que tem uns aí que estão parecendo TikTok, né? Acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato. Mas meditar na Bíblia de manhã não dá. Deveria, depois de um culto que nem esse hoje, chegar em casa e ir lá na Bíblia e vamos ver isso aqui. Amanhã de manhã, vamos ver isso aqui. Eu fui alimentado ontem, mas esse pão tem que ser sagrado. Esse pão tem que ser sagrado. Então, entender, conhecer o pão sagrado, vai nos proteger de comer qualquer imitação que diz ser sagrado e não é. Mesmo nas músicas. Música é um exemplo. O que acontece com as músicas? A gente acha maravilhosas as músicas. E eu não estou aqui falando mal de canções. Não tô, nem quero entrar nesse ponto. Mas será que a fonte que vem a música é uma fonte doce ou é amargosa? A gente não sabe. A gente não sabe. Mas para os cristãos, o mais, vamos dizer assim, né, o invólucro maior é a música profana e a música sacra, como querendo dizer, a profana do mundo e a sacra é a música da igreja. Então diz assim, não, mas eu não ouço música do mundo, de forma nenhuma. Mas e o que você está ouvindo que se diz por sacro? É da onde? De onde vem? A questão não está em ouvir ou não ouvir a música do mundo. Eu não estou fazendo uma apologia para você sair ouvindo música do mundo. Eu estou aqui tentando mostrar para você uma coisa que é muito mais profunda do que isso. A questão não é aquilo que você faz, a questão é aquilo que te motiva, é aquilo que constrói a tua vida e a intensidade disso. Porque se você gasta mais tempo se alimentando com coisas profanas, você não vai conhecer o que é sacro. Repita comigo: o que me alimenta é o que me sustenta. É simples. Então, se você se alimenta muito mais das coisas profanas, se você se alimenta muito mais do pão comum, o resultado que você vai ter jamais será sagrado. Jamais será sagrado. Se você gasta 10 horas com o TikTok, não espere ter 1 minuto de revelação de Deus, porque você não vai ter, irmão. Você não vai ter. Se você gasta 10 horas maratonando as séries do Netflix, não espere ter 1 minuto de revelação de Deus, porque você não vai ter, irmão. Isso não é pão sagrado, isso é pão comum. Mas pastor, é pecado? Não, não é pecado, irmão. Se você tem Netflix, o problema é teu. Pode assistir o que você quiser. Só por favor, seja íntegro o suficiente para se dedicar mais ao sagrado do que ao profano. Porque o momento em que o sagrado for maior do que o profano vai ter que se render ao sagrado que está em você. Porque você vai se alimentar mais. E por se alimentar mais da verdade, a Bíblia nos ensina que você vai
confiar mais. O teu grau de confiança em Deus está diretamente ligado ao quanto você se alimenta dele. Ninguém aplaude aqui? Aí eu posso tomar um café, pelo menos. Escute. Por favor, entenda, você não veio aqui para ser julgado essa noite. Você veio aqui para se aprofundar mais no pleno conhecimento da verdade, amém? Aleluia! Glória a Deus. Você está numa igreja que não está aqui para ficar alisando você. Você está numa igreja para que você possa conhecer mais das verdades bíblicas e aplicar em sua vida, em nome de Jesus. Agora veja só, alguém que se alimenta de Deus não vai passar a mesma coisa que uma pessoa que não se alimenta? Vai. A Bíblia nos ensina isso. A Bíblia diz que a mesma casa que sofre os intempéries, né, estando na rocha, é a mesma coisa da que sofre na areia, mesma questão. Agora, a diferença está no quê? No fundamento. E o que é o fundamento? O fundamento é a aplicação da verdade. E o que é a aplicação da verdade? É o alimentar-se dela. Então, se eu me alimento da verdade, automaticamente a minha confiança e a minha convicção no Criador será cada vez maior. Então, quando alguém chega e diz assim: ah, pastor, tá difícil, eu já nem sei mais, eu estou em crise com Deus. Eu já ouvi pessoas dizer assim: eu estou em crise com Deus. E eu fico desenhando na minha cabeça Deus olhando uma pessoa dizendo que está em crise com Ele, e imagina a preocupação de Deus. Deus olhando lá de cima, cara, eu estou em crise contigo. E Deus, né, vamos brincar aqui, Ele devia estar maratonando uma série nessa hora, né? Que não muda nada. Deus vai continuar sendo Deus, nós estando em crise ou não estando. Mas alguém que chega e diz assim: eu estou em crise com Deus, ela está dizendo outra coisa. A mensagem que ela está dizendo é: eu não me alimentei mais da verdade. E por não me alimentar mais da verdade, eu não estou saudável. Lembre-se o que eu falei. Nós aprendemos que estamos numa geração que descobriu, por meio da ciência, que a alimentação vai definir a saúde de muitas pessoas. Então nós também aprendemos que a nossa saúde espiritual está também dependendo do alimento. Só que assim como o alimento natural, o alimento espiritual também sofreu o mesmo tipo de comportamento que nós aplicamos no alimento natural. Então vamos lá, olha só que interessante. Vamos voltar aqui. Antigamente a criança estava com fome, e eu lembro disso. A criança estava com fome, a mãe pegava um pão caseiro, e minha mãe vai assistir isso aqui, hein? Pegava um pão caseiro, passava nata de colônia ou manteiga de colônia, e para deixar docinho largava um açúcar, que na época ainda era cristalizado por cima. E aí eu vinha da rua com as mãos cheias de terra, só faltava minhoca embaixo das unhas. Porque era uma loucura, a gente vinha correndo da rua porque não queria parar de jogar bola. Não queria parar de brincar. Pegava o pão com as mãos sujas e saía, enfiava na boca tudo para não dividir com os amigos, né? Era uma loucura, ainda bem que isso aí vocês nunca fizeram. Mas daí o tempo passou, e o que acontece hoje? As crianças, a gente dá um celular, um pacote de bolachinha recheada, que é pura gordura, ou dá wafer para elas, ou dá esses negócios de aniversário aí, como é que é esses... como é que é isso aí? Marshmallow, né? Que é difícil até de falar, marshmallow, né? E a criança vai comendo e se alimentando com aquilo. Isso aqui é interessante, porque ela vai comendo aquilo e ela vai se saciando com aquilo. Ela vai gostando daquilo. Mas você e eu sabemos tão bem que isso aí não é nada saudável.
Desculpa, eu não vim aqui ensinar você a alimentar seu filho. Eu estou apenas usando um exemplo. Mas não é nada saudável. E no lado espiritual é a mesma coisa. Deus tem o pão sagrado para nós. Deus tem um pão que dá, vou falar uma coisa engraçada, mas dá sustância. Tem um pão que é puro, que veio do céu. Mas a gente insiste em comer porcaria que não é nada saudável. Por quê? Porque é o que está nos suprindo naquele momento. É assim. Então o pão sagrado, ele tem as suas características. Porém o pão comum também tem. O problema é que muitas vezes a gente não para pensar, por não ter um nível maior de intimidade com Deus, porque quando você conhece o padeiro, você vai saber a qualidade do pão. Quem pegou, pegou. Quem tem intimidade com o padeiro, não tem medo de comer o produto. Agora, quais são as características do pão comum? Porque quando a gente sabe qual é o pão sagrado, a gente não vai ser iludido com o pão comum. Eu já contei o testemunho de um homem que estava vindo dos Estados Unidos para cá, sentou ao lado de um pastor amigo meu, e esse homem trabalhava para o FBI, se não me falha a memória, e o trabalho dele apenas era de buscar, investigar a produção de dólares falsos feitos fora dos Estados Unidos. E aí o pastor, conversando com ele, se identificaram, e ele falou: não, meu único trabalho é esse. Aí ele contou que na época tinha mais de 5.000 no Brasil, mais de 5.000 tipos de notas falsas de dólares. E aí o pastor olhou para ele e disse: sim, mas como é que tu vai saber as 5.000 falsas de dólar? E ele disse: muito simples, eu estudo todos os dias a verdadeira. Simples. Muito simples. E no pão não é diferente. Porque quando você tem intimidade com Deus, você conhece o pão sagrado. Você conhece, irmão. Você sabe o que é de Deus e o que não é de Deus. Você sabe o que procede e o que não procede. Você sabe o que realmente é verdadeiro e o que não é. Agora dá para a gente entender pelo menos algumas características do pão comum. Vamos lá, primeiro. Quantos querem ouvir? Bem, tem gente anotando aí, pode anotar. Primeira característica do pão comum. O pão comum me distancia das bênçãos de Deus. Todo pão comum me distancia. De que forma, pastor? Primeiro, atrasa o nosso ministério. Segundo, gera danos ao nosso testemunho. Repita comigo: atrasa o meu ministério, gera danos ao meu testemunho. Vamos entender isso aqui. Porque o pão comum, que é o pão que não é sagrado, atrasa o meu ministério? Porque, irmão, você já parou para pensar que a nossa vida, ela é contada por tempos. Então, quanto mais tempo você estiver desperdiçando com coisas que não são de Deus, mais tempo você está deixando de usar para o propósito de Deus na sua vida. Pronto. Bem simples. Além de afetar o teu testemunho. De que forma, pastor? Você fica gastando tempo em coisas. E como eu disse, irmãos, não tem problema você ter o teu tempo de lazer, o teu tempo down, né? Tem gente que tem o tempo down, que fica lá, senta no sofá e fica e assistindo televisão, e assistindo um filme. Que legal isso aí, não tem problema. O problema é que nós, às vezes, invertemos essa tabela. E a gente faz poucos instantes da nossa vida como instantes com Deus.
E por fazer poucos instantes da nossa vida como tempos com Deus, a gente não cresce no conhecimento dele. Por que o cônjuge conhece o seu companheiro ou a sua companheira? Porque convive. Como é que você vai conhecer Deus? Se você conviver com ele. Então avalie o tempo que você gasta com Deus, comendo o que é sagrado, e o tempo que você gasta comendo o que é comum e o que é profano. Aí você já avalia, você já vê. Só que isso atrasa o ministério, isso atrasa o propósito, porque quando eu não gasto tempo com Deus, eu também não vou conhecer a Bíblia, e se eu não conhecer a Bíblia, eu não vou ter o que oferecer. A palavra de Deus conta que quando estavam ali os discípulos na Porta Formosa, um pedinte chegou para eles e disse assim: me dá uma esmola. E eles disseram assim: não, uma esmola eu não dou, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Olha a autoridade dos caras. Eles não tinham dinheiro, mas eles tinham autoridade. Por que eles tinham autoridade? Porque eles se alimentavam da verdade. Então, meu irmão, aquele demônio que está atacando a tua vida, não tem espaço para ele. Aquela enfermidade não tem espaço para ela. Aquela perturbação não tem espaço para ela, se você está alimentado da verdade. Por quê? Porque a autoridade é a representação daquilo que você tem. Não é imposto. Porque se fosse assim, ao contrário, ia acontecer exatamente o que aconteceu na Bíblia. Olha, eu conheço Jesus, conheço Paulo, e quem são vocês? Vão tomar um couro. Foram surrados. Não é isso que diz a Bíblia, Ronaldo? Foram machucados. Então, para que você não seja machucado pelas circunstâncias, você precisa se alimentar da verdade. E a verdade é o pão sagrado. Segundo ponto, quando nós nos envolvemos com o pão comum, qual é a tendência na nossa vida? É que aos poucos nós vamos perdendo o gosto pelo pão sagrado, ou seja, a troca. A troca. Você vai aceitando o pão comum, você vai aceitando as coisas do mundo, você vai perdendo o gosto por aquilo que é sacro, por aquilo que é de Deus. Você vai se alimentando de um determinado alimento, você vai perdendo o gosto por outro tipo de alimento. A adaptação alimentar é uma realidade. Tem alguém aqui que é vegano? Tem alguém que é vegano aqui? Não? O veganismo, que é uma questão militante, né? Uma militância. Não é apenas ser vegetariano, mas você milita por essa causa, você luta pela causa em defesa dos animais. O que acontece? A pessoa tem que se adaptar, ela vai se adaptando aos poucos. Ela vai adaptando não só o seu paladar, mas ela vai adaptando o seu organismo, porque a alimentação também rege a nossa questão orgânica. Então ele vai adaptando o seu organismo ao ponto de não sentir mais a necessidade da proteína da carne, porque ele vai ter que trocar essa proteína por uma outra que venha, pelo menos, ser compatível. Só que a outra proteína, e por favor, quem está me assistindo, entenda o que eu vou dizer, a outra proteína não é natural do animal, ela é manipulada. Então a gente vai se adaptando na alimentação, né? Quando o médico diz para você que o seu HDL está muito baixo, você tem que fazer com que esse HDL suba. Só tem duas formas do HDL subir: ou é por exercício físico, ou é pela inserção de verduras, saladas e frutas, ou são os dois. Então, quando ele diz para ti, teu HDL está baixo, tu vai ter que se submeter a atividades físicas e submeter a comer coisas, frutas,
e saladas, enfim. E muitos não gostam disso, porque se o HDL está baixo é porque já não está comendo salada, fruta e essas coisas mais. Aí você vai ter que ajustar a sua vida para comer aquilo que é importante. Por que a gente não faz isso com as coisas de Deus? Geralmente a gente faz com as coisas de Deus o mesmo processo que a gente faz com o médico. Quando o nosso HDL vai lá embaixo, quando a nossa fé vai lá embaixo, quando a nossa crença vai lá embaixo, quando a nossa confiança em Deus vai lá embaixo, aí Deus vem e diz assim, cara, ou tu te alimenta de mim, ou tu está fadado à derrota. Aí a gente começa a se alimentar de Deus de novo. Não é assim? Mas por que isso? Porque na verdade, sendo bem sincero contigo mesmo, você sabe que você começou a comer tanto pão comum, você passou a se alimentar de tanta coisa profana, que você perdeu o gosto pelas coisas de Deus. Você já não tem mais interesse de orar, você não tem mais interesse em ler a Bíblia, você não tem mais interesse em se dedicar, em buscar a revelação do que Deus está falando, você já não tem nem interesse mais de vir para a casa de Deus. A casa de Deus já virou um terceiro plano. Se não tiver jogo do meu time, eu vou. Se tiver frio, não vou. Se tiver calor, de repente. Se tiver chovendo, fico em casa. Por quê? Porque na verdade, você passou a se alimentar tanto do que é comum e profano, que você já começou a perder o gosto das coisas de Deus. Mas Deus essa noite está dizendo para ti, eu quero que tu volte a confiar em mim e se alimentar da minha verdade. Terceira característica do pão profano. O pão profano só tem um objetivo. O pão profano só tem um objetivo. O pão sagrado nos leva a Deus. O pão profano nos leva de volta ao Egito. Veja só, o que aconteceu com o povo de Israel quando saiu? O povo de Israel saiu, pensa, irmãos, vamos ser sinceros aqui. Os caras eram uns nada. Os caras eram uns nada. O que era a vida dos caras? Vamos ver aqui. O que era a vida do povo de Israel no Egito? As mulheres eram escravas, trabalhavam, né? Quando muito que tinham a oportunidade de trabalhar no palácio, se não trabalhavam na lavoura, e os homens faziam trabalho pesado. Trabalhavam, produziam tijolos, faziam betume, e era só aqui, ó. Eram uns nada. Aí o que acontece? Deus pega, tira eles do Egito e leva eles em direção a uma terra prometida que manava leite e mel. Irmãos, quem diz que eles sabiam o que era leite e mel, cara? Só sabiam de ouvir falar. Só sabia do que era o palácio. Se você ler a Bíblia, você vai ver que o alimento deles basicamente eram os pepinos, eram os melões. Não era nada mais do que isso aí. E aí Deus vem com uma promessa: olha, eu quero levar vocês para uma terra que mana leite e mel, uma terra de bênção e tal. Aí deu todo aquele cenário, né? Teve que passar pelas pragas, para depois eles saírem, atravessar o Mar Vermelho. Irmãos, pensa nós, atravessando de pé seco, a pé seco, um mar. Ah, pastor, os historiadores dizem, balela, irmão, não estou nem aí porque os historiadores dizem. Se a Bíblia disser que eles tomaram toda a água do mar, eu acredito na Bíblia. Eu não vou acreditar em historiador.
Historiador é para contar história. E de história eu já estou por aqui. Eu prefiro ficar com a Bíblia. E tem muito pão profano aí que está botando historinha para boi dormir. Muito crente bobo que não se alimenta da verdade e que está acreditando. Mas aí o que aconteceu? Passaram a pé enxuto. Atravessaram o mar. Então veja o sobrenatural. Pensa comigo, irmãos. Um Deus que me tirou do Egito e me fez atravessar pé enxuto um mar que não tinha como atravessar, ao ponto de eu olhar para trás e ver ainda os adversários que queriam minha cabeça serem consumidos pelas águas. O que tem de difícil para esse Deus? Não tem mais nada. Nada. Mas bastou eles atravessar e andar um pouquinho, pronto. Andaram um pouquinho, as águas ficaram amargas, começaram, mas não sei para quê, vim aqui tomar essas águas amargas, então deixasse a gente morrer lá no Egito. Mas por favor, como diz o Galdério, mas não é de dar com relho até cansar. Por isso que glória a Deus que eu não sou Deus, porque se eu fosse Deus eu tinha fulminado lá. Tá achando ruim, meu? Pronto, manda a próxima turma. Mas como a gente não é Deus, né? Mas olha que coisa interessante. Eles começaram a murmurar. Eles não entendiam o que Deus havia feito e o propósito que Deus tinha com a vida deles. E por eles não entender o propósito, o que eles começaram a olhar? Olharam para o Egito. E é a mesma coisa, irmãos. É a mesma coisa. O que o pão profano faz? O pão profano, você vai pegando o gosto dele, e o propósito do pão profano é o contrário do pão sagrado. O pão sagrado me joga para perto de Deus. O pão profano me joga mais para o Egito. E aí começam os crentes com aquela historinha de olhar e dizer assim: que quando eu estava no mundo, e aí começa o testemunho. Eu era o cara, tu tinha que ver. Aí tu está olhando pro crente dando testemunho, chega a estar escorrendo do lado assim. Tem que vir com o lencinho para limpar a baba dele. Te liga. Isso aí é lá do Egito. Mas por que ele está agindo assim? Porque ele já está perdendo o gosto do pão sagrado. Ele já está se alimentando demais com o que é profano. Quando vocês começam a questionar, e quando eu digo vocês, eu estou falando de uma forma genérica, do ser humano. Quando o ser humano começa a questionar a sua crença e a sua história em Deus, é porque ele já está comendo muito pão comum. Quando ele começa a questionar e comparar a vida dele no sagrado com a vida que ele tinha no profano, é porque o profano já tomou conta. Porque quem está no sagrado nem questiona mais o que é profano, nem questiona mais o que é Egito. Quem é sagrado nem olha mais para trás. Quem é sagrado nem está mais preocupado com o que ele viveu, o que ele tinha, o que ele perdeu. Quem é sagrado está olhando para o autor e consumador da fé, está olhando para o céu e está dizendo: eu não abro mão, eu não negocio o pão sagrado. Eu não negocio o pão sagrado. Irmão, pelo amor de Deus, não negocie o alimento que você recebe de Deus. É o teu sustento. Não negocie. Não negocie. Porque quando começa a negociar o sagrado, é sinal que o profano já está tendo o mesmo peso. E aí não dá certo. Aí a coisa complica. Porque o que é sagrado garante a tua eternidade. E o que é profano também. A diferença é o lugar. O sagrado, nós vamos estar num banquete, numa grande mesa,
com o nosso Deus. O profano, nós vamos estar dentro de um forno. É só definir a eternidade. Então, se me tira do foco, eu não posso de forma nenhuma. Eu não posso negociar o pão da vida. É inegociável. É inegociável. O pão da vida é inegociável. Irmão, vamos voltar e analisar aqui. Eu já falei isso. Só de olhar de onde Deus nos tirou, só de avaliar o que Deus fez na nossa vida, irmão, era para a gente estar, como diz o Rony, aplaudindo de pé e dizendo: Deus, eu quero comer, é da verdade. Eu não quero esses troços de mentira. Eu não quero cair no engano. Eu não quero aceitar o que é falso. Eu não quero usar algo de 3.000 pagando 100, só para ter a ideia de que isso aqui é baratinho e tá bom. Não, meu irmão, eu não quero coisa barata. Eu quero coisa de valor. Eu quero coisa de Deus. Eu quero coisa de Deus. E acredite, irmão, acredite, você não valia nada. Mas aí Deus jogou a nossa FIP lá em cima. Deus tocou a nossa FIP lá em cima. O diabo olhava para nós e dizia: isso aí vale o quê? 500 pila. Deus olhou e disse assim: 5 milhões é pouco. 5 milhões é pouco. Eu vi uma piadinha onde perguntaram para uma esposa, dizer assim: você trocaria o teu marido por 1 milhão? Por 1 milhão de reais? Calma, irmãs. Calma, irmã. Uma irmã regalou. R$1 milhão, de forma nenhuma. Porque o preço que Jesus pagou por ele é incalculável. 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 E o pão da vida está aqui nessa noite, irmãos. Acho que você não entendeu. O pão da vida está aqui nessa noite. O pão da vida que desceu do céu está aqui nessa noite. Ele está aqui. Está aqui. Está aí ele. Feche teus olhos. Coloque-se em pé, então. Oh, aleluia. Feche teus olhos. Avalie você mesmo, com o seu coração, o quanto você tem se alimentado do pão sagrado e o quanto você tem se alimentado do pão comum. Quanto você tem se alimentado? Quanto você tem se alimentado de Deus? E o quanto você tem se alimentado das coisas dessa terra? O quanto você tem se alimentado da palavra? E o quanto você tem se alimentado das coisas triviais? O quanto você tem se alimentado na leitura e meditação da Bíblia? E o quanto você tem se alimentado maratonando séries? Ou assistindo televisão? Ou por que não, mergulhado em pornografia? Quando você tem se alimentado de Deus? Quando você tem se alimentado das coisas de Deus? E o quanto você tem se alimentado dos teus próprios desejos e ambições? Quando você tem se alimentado das coisas sacras, das músicas de adoração,
dos louvores que você colocava e orava e se rendia e chorava, e o quanto você tem se alimentado das músicas do mundo, quanto você tem se alimentado de letras que não tem te ajudado em nada, a não ser te colocar mais para baixo, colocar mais depressão sobre ti, mais angústia sobre ti. O quanto você tem se alimentado ouvindo pregações de homens de Deus, e o quanto você tem se alimentado navegando pela internet, procurando respostas de pessoas que até alguns são pagãos e ateus, pessoas que usam apenas de linhas humanistas, relativistas. O quanto você tem se alimentado, o quanto você tem desfrutado do pão sagrado. Será que hoje, se nós estivéssemos na condição de Davi, chegamos a Tobi, encontramos Aimeleque, e Aimeleque chega para nós e diz assim: só tenho pão sagrado para oferecer, e esse pão sagrado só pode ser entregue a pessoas que estão consagradas em Deus. Será que nós poderíamos nos alimentar? Será que nós poderíamos comer desse pão? Será que nós poderíamos dizer sim, nós estamos aptos para isso? Porque a nossa vida é consagrada a Deus, porque eu gasto tempo com meu Deus, eu uso do meu tempo, da minha vida para outras coisas, mas a primazia dos tempos, a primícia do meu dia, o primeiro lugar do que eu faço está em Deus. Então Ele diria para você: venha e coma do pão sagrado. Mas se não está apto, talvez você mesmo teria a hombridade de dizer: eu não estou apto para comer o pão sagrado, porque eu não tenho me alimentado da verdade, eu não tenho alimentado a minha vida com coisas sacras, eu não tenho dedicado a minha vida àquele que me salvou. As canções que eu canto são apenas meras letras, mas não expressam a verdade que é a minha vida. O meu comportamento demonstra que eu sou um cristão, mas lá dentro do meu coração está cheio de dúvidas e incredulidades. A minha mente questiona. A minha mente questiona a minha identidade como filho de Deus. Essa é uma noite que Deus promoveu para nós, para que nós possamos adentrar a sua presença, e como a palavra de Deus diz, de mãos limpas e coração puro. Nós vamos adorar ao Senhor, e esse é um momento de concerto. Esse é um momento de concerto, esse é um momento entre você e o Pai, é um momento entre o Filho e o Pai, um momento entre você e o Criador, é um momento entre nós. Estaremos na presença de Deus e dizendo: Deus, eu quero me alimentar da verdade, eu quero me alimentar de Ti, eu quero mudar a equação da minha vida, eu quero me alimentar mais do que é sagrado, do que aquilo que é profano. Eu quero me alimentar mais do pão da proposição do que do pão comum. Vamos, ore a Ele nesse momento. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Se você quiser sentar e orar, você pode sentar e orar. Se você quiser ficar em pé, colocar a mão no seu coração, coloque. Mas não perca esse momento. Há um reatar de Deus, há um reatar aqui nessa noite. Há uma noite de arrependimento, há uma noite de reatar a aliança com Deus. Aleluia! Enche-me até transbordar. Tu és
palavra enche-me de ti, até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti, até transbordar. Com tua glória sobre mim. Enche-me de ti, até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti, até transbordar. Pra onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. E pra onde iremos? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Que bênção, hein? Deixa eu botar pra cá, depois a gente bota ali. Voltamos com o tradicional. Cadê minha esposa? Vem aqui, amor, vem aqui. Vou ter que honrar ela. Irmãos, eu vou ter que confessar um pecado antes de participar da ceia. Durante muito tempo eu estava condenando aquele dito copinho que tu tinha que estar abrindo e tirando aquele. Eu sou do tradicional, eu sou do suquinho no copo, eu sou do pão aqui. Glória a Deus. Não. Esse negocinho de abre, tira. Não. Eu por mim aqui, ó, seria até a tacinha mesmo de vidro. Não, na verdade até eu gostaria de uma ceia de pegar os pães e cortando. Glória a Deus. Eu sou raiz, eu não sou Nutella de raiz. Mas eu respeito ela gosta do outro jeito. Olha, ela também queria o copinho aquele. Gostou do copinho aquele também? Tá. Quando for o pastor, tu bota o teu copinho. Tem que brincar, né? Glória a Deus. Queridos, que momento maravilhoso. Porque eu creio que houve uma movimentação muito tremenda aqui de arrependimento e de cura. E hoje, nesse momento, esse instante profético, por sinal, eu entendo que aqui todos nós fomos restaurados em Cristo e estamos prontos e aptos para comer o pão santo. Amém? Glória a Deus. Eu quero, nessa hora eu vou pedir para que a pastora Kelly esteja orando pelos elementos, o pão e o suco. Eu vou pedir para que você estenda as mãos para cá. Amém? Aleluia, Senhor. Oh, Paizinho querido, que momento precioso, Senhor. Que momento maravilhoso que o Senhor preparou para nós nessa noite, Pai. E nós, Senhor, nessa hora, somos gratos a Ti, Senhor. Apresentamos, Pai, esses elementos, o pão e o suco aqui, Senhor. Nós consagramos, Pai, na Tua presença, Pai. Porque essa é uma noite, Senhor, especial, uma noite que Tu preparaste para as nossas vidas. E que nós possamos, Senhor, sempre nos lembrar do grande amor que Tu tens por nós, do grande amor que Tu derramaste em favor das nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor.
que nós possamos a cada dia mais te adorar, Senhor, e nos alimentar cada vez mais desse pão vivo que és tu, Senhor. No nome de Jesus, Senhor. Amém. Aleluia. Queridos, eu convido todos aqueles que são batizados nas águas, estão em plena comunhão com Cristo, a permanecerem em pé. Se porventura você ainda não é batizado, ou talvez tenha algo que você ainda queira tratar em Deus para ter uma plena comunhão com Cristo, você também pode se assentar, mas creio que o desejo de Deus é que todos participem neste momento, amém? Para isso eu gostaria de chamar aqui rapidamente alguns casais para me ajudar. Chamar o Fernando e a Su para ajudar, vem aqui, aleluia, glória a Deus. Vou chamar também, vamos ver, pode ver o Vladimir ali, venha também ajudar a servir a ceia. E vou chamar daqui, vou chamar o Fabiano e a Claudinha aqui também para ajudar, amém? A minha tonta? Creia, não vai derrubar. Não, fica tranquilo. Papai está contigo. Eles vão servir a ceia. E vocês vão receber o cálice e o pão. E assim que receber, por favor, aguarde para que todos nós possamos cear juntos. Amém? Fluam nesse momento. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me até transbordar. O Deus Emanuel. Enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me com tua glória sobre mim. Enche-me de ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti até transbordar. És o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me
Aqui, ó. Aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Louva a Deus, né, pela vida dos nossos irmãos obreiros. Vladimir tem feito um trabalho muito tremendo com o departamento de homens. Os homens têm sido impactados por Deus aí, né? Ontem teve encontro dos homens. Daqui a pula uma semana, na outra vai ter de novo. Onde é que vai ser agora, Vladimir? Ah, vai ser o teu vizinho, né? Ah, vai ser bem pertinho a casa do Vladimir. E deixa eu só falar uma coisa rapidinho aqui, irmãos. Ah, tá. Todos receberam o suco e o pão? Porventura alguém não recebeu? Acho que todos receberam. O pessoal da cozinha lá recebeu. Ah, levou, né? A Sul levou. Então tá jóia. Queridos, eu sempre falo assim que a ceia é um momento de milagres. Por quê? Por causa do pão e do suco? Não. Por causa do corpo e do sangue de Jesus. E o sangue de Jesus cura. Cura mesmo. Amém? Ele não mudou. O mesmo potencial de cura do sangue perdura até o dia de hoje. Amém? E eu lembro de ter orado pelo Fernando. E o Fernando não era nem para estar aqui, acho, hoje, hein? O Fernando não era nem para estar aqui. Fernando, né, um pouquinho mais ali, se bobeasse, ia, né? Mas ia por nós, não por Deus. Que Deus olhou para o Fernando e disse assim: Ih, cara, tem muito propósito ainda pela frente. Amém? Aleluia. Eu quero que o Fernando, em não muitas palavras, mas resumidamente, conte para nós o milagre que aconteceu na vida dele. A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Deus é maravilhoso, é tremendo. Eu passei por uma situaçãozinha de um câncer e passei, graças a Deus. E Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Que no último exame que eu fiz, a médica fez uma microbiópsia e dessa microbiópsia deu negativo para câncer. Então, Deus é tremendo. E agradeço, pastor, agradeço, né, benção. Que Deus é maravilhoso e tremendo. A gente tem aprendido bastante lá em Guaíba lá sobre isso, né, nos nossos cultos caseiros lá. Então eu só tenho a agradecer e dizer para os irmãos que o mesmo Deus que curava, Ele está aqui hoje e Ele continua curando, continua fazendo a obra dele. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Eu soube numa cirurgia que eu fiz, numa fístula, e 3 de junho, tá aí, ó, de junho. E também, assim, irmãos, para os irmãos aqui, que eu acredito que a maioria são casados e tudo, que conservem a esposa de vocês, porque assim, eu tenho uma guerreira do meu lado, que me ajudou, teve o câncer junto comigo, desde o início, desde que a gente soube, né, a primeira vez, e que quando o médico fez a biópsia da minha primeira cirurgia, e aí ela estava junto comigo, e ele falou, né, com todo jeito, graças a Deus, Deus põe pessoas incríveis na vida da gente, e ele falou pra gente assim, com todo jeito, e que realmente nós teríamos que procurar para fazer o tratamento e tudo. Só que Deus já tinha usado ele, e ele não sabia que quando ele fez a cirurgia, ele removeu, e ele não sabe até hoje. Então, porque a gente está aguardando só mais uns examezinhos que a gente está finalizando, por precaução da médica, tá? Mas a gente já sabe que já aconteceu. Então, eu quero ir lá, né, pessoalmente dar essa notícia para ele e falar para ele que realmente Deus usou ele para ele fazer esse milagre. E que hoje eu estou aqui para agradecer
a Deus, né, primeiramente, e aos irmãos que souberam e que oraram, né, por mim, e que Deus é maravilhoso. Eu só posso agradecer a Ele, amém? Glória a Deus. Aleluia. Mas a FIP dele tá alta também, né? O Fernando, quando falou, ele mandou um WhatsApp para mim, dizendo, eu lembro que eu mandei outro para ele, dizendo assim, cara, o resultado final é do médico dos médicos, né? Mas uma coisa me chamou a atenção, foi a maneira que o Fernando lidou com essa situação. Acho que a Su pode confirmar que isso, cara, a mesma fé, o mesmo empenho, não deixou de buscar a Deus, continuou. Eu lembro que eu cumprimentava o Fernando, e aí, Fernando, tudo bem? Tudo na bênção, pastor, estamos aí. E veio nos encontros de homens, e agitava, aí, a milhão, e eu olhava para ele e dizia assim, nossa, às vezes, porque é aquilo, né, irmãos, a gente tem uma alma, né? Quando você recebe um diagnóstico desses, né, de câncer, a gente sofre um baque, né? E o Fernando continuou em pezinho, né? Ali, firme, forte, né? Glória a Deus, aleluia, é uma bênção. Aí, muito pagou, estava lá sambando com o Sandro, né? Milhão, né? Então, glória a Deus. Sempre, né? É pagode. Amém? Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Porque o que eu recebi do Senhor também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tendo tomado o pão, partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Comamos o pão. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto sempre em memória de mim. Bebamos do cálice. Aleluia. Obrigado, Senhor, por esse momento maravilhoso. Obrigado, Deus, porque o teu sangue continua o mesmo. A tua presença continua a mesma. A unção que vem de ti é a mesma. Os milagres continuam sendo fantásticos. A tua ação ainda é sobrenatural, porque o homem não entende essas coisas, porque se discernem espiritualmente. E tu usa coisas loucas para confundir a sabedoria humana. E eu creio, Deus, que ainda tem muita surpresa para as nossas vidas, para a vida dos meus irmãos. Aqueles que até então estavam tristes serão surpreendidos pela alegria que vem dos céus. Aqueles que estavam sofrendo alguma enfermidade serão surpreendidos pelo milagre da cura. Aqueles que precisam, Deus, de um revés na área financeira serão surpreendidos pelo dono do ouro e da prata. Aqueles, Deus, que precisam de uma resposta receberão do céu a voz que clama do deserto, dando, Senhor, a resposta aos seus corações. Aqueles que precisam de experiências profundas contigo terão, Senhor, essa intimidade ampliada e conhecerão a ti verdadeiramente, como diz lá em Jó, não apenas de ouvir falar, mas terão experiências profundas contigo, Pai. Em nome de Jesus. Será uma semana de bênçãos, será uma semana de milagres, será uma semana de surpresas, e nós te exaltamos, nós glorificamos a ti, porque não há nada melhor que nos alimentarmos de ti e viver uma vida de bênção contigo. Aleluia! Não há nada melhor, não há, Senhor. E aqui estamos nós para te exaltar, para bendizer o teu santo nome, para glorificar-te, tu que é santo e digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia.
e ela tá top. Amém? Passe lá para fazer um lanchinho, abençoar teu irmão. Amém, queridos? Deus abençoe.